Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para você que tá me ouvindo aí. Sei que não apareço aqui no canal do YouTube já tem um tempo, mas eu tava refletindo num assunto e eu gostaria de comentar aqui com vocês, ouvir também a opinião de vocês, pra gente chegar no consenso aí, que é sobre contratações estrangeiras no futebol brasileiro, né? Primeiro, não é surpresa pra ninguém que o futebol brasileiro vem numa alta fantástica, né? Hoje bem dominante em relação a qualquer outro time da América do Sul, né? A gente tem aí na Argentina o River com maior destaque, mas de resto, os times brasileiros, eles não têm competição a nível de contratações, né? O Brasil hoje investe muito no futebol, passou aí por uma hiperinflação, muito dinheiro envolvido, e o Brasil lidera, assim, com tranquilidade, todos os rankings salariais, rankings e de gasto de dinheiro em contratações, realmente, assim, é bem desproporcional o que o Brasil gasta relacionado à América do Sul, né? A Argentina ainda compete um pouquinho, mas, assim, já é bem discrepante e os outros países nem se falam. E eu parei para pensar, assim, uma memória leve, né? Um exercício simples aqui puxando algumas contratações recentes aí do futebol brasileiro. Aí aqui primeiro falando de brasileiros, né? Hoje a gente tem aí, por exemplo, aqui no São Paulo, né? Eu sou de São Paulo. No Corinthians a gente tem o Depay, tem principalmente o Depay vai com uma fama mundial, né? A gente tem no São Paulo o Oscar, o Lucas com fama mundial. No Palmeiras a gente tem o Felipe Anderson, por exemplo, que já fez sua história na Europa e voltou para o Brasil. No, no No São Paulo, o Oscar e o Lucas. Opa, perdão, confundi. São Paulo eu já falei Santos. No Santos, o Neymar, né? Obviamente. Um dos com maior peso hoje no Brasil. Aí, se a gente for pro Rio, por exemplo, a gente tem no Flamengo Saul Niguez. A gente tem no Fluminense o Ganso, né? Querendo ou não, uma grande passagem internacionalmente. O Soteldo, que por mais que não tenha tanta história internacional, ainda assim é um jogador muito, muito conhecido aqui na América do Sul, né? Fez e faz muita coisa pela seleção venezuelana. A gente tem no Botafogo, aí dá pra gente citar de porrada aí, né? Tiquinho Soares, por exemplo, vindo da Europa, com uma fama gigante. A gente teve o Diego Costa, numa história recente, né? O Thiago Almada, por exemplo, jogador de nível mundial tranquilamente. No Flamengo a gente tem Samuel Lino, tem Saul Niguez, aí Atlético, por exemplo, tem o Hulk, né, que também passou muito tempo fora do Brasil, então todas essas são contratações que eu considero, digamos assim, contratações, importações, né, porque por mais que a maioria desses jogadores, maioria não, mas boa parte, sejam jogadores brasileiros, eles passaram boa parte da carreira fora do Brasil, a maioria da carreira fora do Brasil. Ou alguns, né, no caso, estrangeiros mesmo, esses é, nem sentiram o cheiro do Brasil direito. E já, mas vieram nessa leva nova, né? Então é muito interessante ver o que o futebol brasileiro vem produzindo. E nisso eu entrei na questão sobre a maior contratação estrangeira do futebol brasileiro. Recente, né, claro, principalmente nessa nova leva aí da hiperinflação. E aí, por exemplo, me vem à cabeça o Honda do Botafogo, né? O japonês, que por mais que no contexto do futebol mundial não fosse uma contratação bombástica, né? É uma grande contratação, sim, que isso que o Honda teve uma história bonita no Milan, é um jogador de alta classe, mas, né, não era um craque nível mundial, como por exemplo o Seedorf, que também veio no Botafogo. Aí temos o Honda, né, nessa leva recente. Honda, Diego Costa, que como também é meio brasileiro, não vamos considerar necessariamente nessa conta aqui. Mas Honda, o Depay, o holandês no Corinthians aí, também uma contratação, passou boa parte da carreira no alto escalão do futebol europeu. A gente tem Luis Soares, recente também no Grêmio aí, um, acho que um dos maiores jogadores que pisou no Brasil, né? Junto com grandes nomes brasileiros, claro, junto com o Romário, com o Ronaldo, com o Ronaldinho Gaúcho.
junto com uma série de jogadores brasileiros, Pelé, né? Impossível não falar. Mas creio que o Luis Soares aí encaixa pelo menos num top 20 pela relevância que ele teve assim no futebol mundial. E, enfim, resumo da ópera, né? Eu estou gravando esse vídeo aqui porque eu parei para pensar isso sozinho e me veio uma discussão muito interessante sobre Luis Soares e Memphis Depay. Quem foi mais importante ou quem será mais importante? Está tentando especular um pouco, porque o Memphis Depay ainda joga no futebol brasileiro. Tentando especular um pouquinho daqui 10 anos, por exemplo, quem vai ter sido mais importante. E aí temos muitos pontos a levar em consideração, né? Primeiramente, o que fizeram no Brasil, né? Até então, o Memphis Depay, ele vive um misto de amor e ódio no Corinthians. Ele realmente tem ele é um jogador extra classe, tem uma qualidade técnica impressionante, uma visão de jogo muito boa, uma batida na bola também diferenciada, né? Batida de craque. Porém, ele é um cara que não dá vida, digamos assim, né? Ele teve um começo ali que ele realmente fez o a mais, acho que até para ganhar a torcida, mas depois de um tempo aí, a torcida mesmo vem cobrando muito isso dele, né? Dele às vezes andar em campo, tirar o pé em certas divididas, e realmente ele não tem esse instinto sul-americano, sabe? Que eu acho que faz falta, ainda mais num time como o Corinthians, um time que é muito da raça, do povão, de dar vida em todas as bolas. Então, eu acho que o Depay deve um pouquinho nisso. Então, acho que assim, como um conjunto geral, a gente pode dizer que o Memphis Depay tem qualidade, mas eu acho que ele deve um pouco. Ele deve um pouco ao Corinthians no geral. O Luis Soares, assim, caiu como uma luva no Grêmio. É assustador o que o Luis Soares fez no Grêmio. Por todo o contexto, tá? Aqui eu também estou levando em consideração o contexto. É claro que o Luis Soares, em outra época, no auge dele, ele teria acabado com o Brasil. O Grêmio teria sido campeão com sobra, ele teria sido artilheiro com 10 gols a mais que o segundo colocado, porque o Luis Soares tem bola para isso. Mas ele vem pro time do Grêmio, um time do Grêmio fraco, né? Não era longe de ser um time brilhante, um time genial. Tanto é que boa parte desse time se desfez depois. Mas o Luis Soares consegue encaixar. Ele é um jogador que dá muito a raça, que ele tem esse instinto sul-americano que falta no Memphis Depay. Só que ele tem também o faro de gol, muito aguçado, também um gênio da bola, né? A quantidade de golaço que ele fez, a quantidade de passe genial, coisa de maluco. E eu creio que ele não deveu em nada no Brasil, muito pelo contrário, surpreendeu as expectativas, voltando aqui pelo contexto, né? Pelo contexto em que ele foi contratado e que eu já vou retratar ele um pouquinho mais pra frente. Então eu creio que nesse ponto aí não tem comparação. Eu acho que o Luis Soares seria aí um 10 numa escala. O Memphis Depay acho que até agora entregou um 6, um 6, 7, né? Não, acima de tudo, né? Não tô dizendo aqui que o Memphis foi uma má contratação com isso que eu tô falando. Ele tem todo um contexto midiático, ele tem toda uma importância dentro do time. Só que eu tô falando de bola jogada, que é o que realmente rendeu de gols, assistências, criação direta, esforço também em campo. Acho que nesse contexto geral aí, o Luis Soares é um 10, o Memphis é um 6. Agora tem um segundo ponto que eu acho muito importante, que aí dá uma equivalência nessa disputa, que é o contexto em que ambos os jogadores vêm. Porque quando a gente vai analisar contratação, a gente tem que avaliar o que o time contratou. Não só o que ele rendeu no final das contas, mas o contexto que era quando o jogador veio para cá. O Luis Soares, muita gente não lembra, mas quando ele vem pro Grêmio, ele vem do Nacional do Uruguai. E ele vem de uma passagem apagada pelo Nacional do Uruguai, que não, uma passagem que também não durou muito tempo. Então, é um contexto bem desfavorável para o Luis Soares. Ele já vem também com aquele problema de joelho que atormentou ele durante toda a passagem dele pelo Grêmio. E também já vem da América do Sul, né? Então, querendo ou não, é um fator um fator que facilita muito a negociação, porque como eu disse, o Brasil muito superior
em questão de dinheiro, em questão de investimento, a qualquer outro time da América do Sul. Então, para um jogador sair de qualquer time da América do Sul e vir para o Brasil é vantajoso, como foi o caso do Luis Soares. Nem vou entrar na questão aqui de salário necessariamente, mas no Grêmio ele tinha condições de brigar, por exemplo, sei lá, por um título de Libertadores, coisa que no Nacional do Uruguai era impossível. No Grêmio também acabou sendo impossível, né? Mas vocês vão de concordar comigo que se o Grêmio vai para Libertadores, ou vai Libertadores Sul-Americana aqui, o Grêmio tem chances de título. Naturalmente, qualquer time brasileiro de grande porte que entra numa competição sul-americana tem chance de título. Agora, o Nacional do Uruguai, título sul-americano, uma Libertadores ou a própria Copa Sul-Americana, vamos, vamos, vamos entrar numa convenção aqui de que é praticamente impossível. É praticamente ilusório você achar que o Nacional realmente tem chance num campeonato desse. Então, ó, chegamos aqui no contexto de que Luis Soares, já com idade avançada, né? Creio que quando ele veio pro Grêmio aqui, ele devia ter os seus 35, 36 anos. Que aí já é uma idade que, para centroavante, já é uma idade para se aposentar, né? Já é uma idade bem avançada. Então não é muito natural que o Luis Soares jogasse muito tempo. Hoje ele ainda segue em atividade, mas na MLS, né, que é uma liga com baixíssima intensidade e baixíssimo exigência também. Então temos um jogador com idade avançada, um jogador com problemas crônicos, né, de lesão, que é o joelho dele, que é conhecido aí por todos, e um jogador que veio da América do Sul. Então a gente tem três fatores que facilitam muito essa negociação. Por mais que o Luis Soares seja um jogador com uma história infinitamente maior, são facilitadores dessa negociação. O Memphis Depay já entra num outro contexto. Creio eu que o último clube dele foi o Atlético de Madrid, se eu salvo me engano. Ele vem pro Corinthians livre, né, sem clube, porém o último clube antes foi o Atlético de Madrid. Por mais que ele saia do Atlético de Madrid não tão em alta assim, né, ele não era um jogador tão valorizado lá, ainda assim é um clube de primeira prateleira, um clube top 3 da Espanha, ou seja, uma das principais ligas do mundo. Ele era um dos principais clubes. Então, ele vem ainda com o mercado. Creio que o Memphis Depay tinha muitas outras propostas muito interessantes também que ele poderia ter aceitado ao invés da do Corinthians. Diferente do Luis Soares, que aí eu já não tenho essa certeza. O Memphis Depay também vem como um jogador não jovem, né, mas um jogador numa idade boa. Ele vem aí com seus 31 ou 32 anos, então ainda tem lenha para queimar. Ainda veio com esse parâmetro, né? Tanto é que se você colocar, acho que se você colocar em tempo de jogo, posso estar enganado, mas a minha impressão, pelo que eu ouvi dos dois, é que o Memphis Depay tinha bem mais tempo de jogo. Ele ele tem, provavelmente deve ter muito mais jogos, né? Até pela questão também do Soares não poder jogar em grama sintética, tudo. O Memphis Depay tem mais jogos no mesmo período, mas de qualquer forma é um jogador que poderia jogar muito mais. Em questão de tempo, né, em questão de jogos, enfim. Memphis Depay veio numa situação muito melhor. Um jogador mais novo, com condição física mais saudável e vindo de um clube muito mais valorizado. E aí a gente vem pro terceiro ponto, que para mim é história. O Luis Soares é um dos maiores jogadores da história. Não entra na prateleira do top 10, top 20, mas assim, sem dúvida é um cara que cravou o nome na história. Fez parte de um dos times mais emblemáticos aí da era recente, que foi o trio MSN. Ele foi um jogador que fez história pelo Atlético de Madrid, fez história no Barcelona, fez história no Liverpool. Então, assim, um cara extra classe, um cara que dispensa comentários, dispensa apresentações. Então, eu vou até poupar saliva para falar que, em relação à história, não tem comparação. O Suárez, ele aniquila o Depay. Porém, o Memphis, ele também tem uma certa relevância que eu acho que muita gente acaba desconsiderando. Mas ele, por exemplo, jogou no Barcelona, Atlético de Madrid. Ele é o maior artilheiro da história da seleção holandesa, o que é muito, muito, muito importante. Você tem que lembrar que a seleção holandesa, ela fez parte tem um time histórico da Laranja Mecânica,
A seleção holandesa já contou, por exemplo, com Van Nistelrooy, já contou com Van Persie, já contou com Sneijder, já contou com Robben, já contou com, enfim, um monte de jogador craque de bola. E o maior artilheiro é o Memphis Depay. Então, assim, é um cara que tem que ser respeitado. Por mais que a gente tá falando de uma comparação muito desnivelada, o Memphis Depay não é qualquer bosta também. Não dá pra tirar ele pra merda. E agora já chegando nesses finalmente aí, analisando o que eu vi dos dois, né? Eu acho que a minha opinião. Eu vou deixar pra vocês aqui. Eu quero ver o que vocês têm a me dizer. Diante de todos esses comentários e diante do que vocês viram aí de ambos, qual dos dois você acha que foi a contratação mais relevante, mais importante de um estrangeiro no futebol brasileiro dessa história recente aí? E se eu esqueci algum nome, me digam aqui nos comentários para vocês qual foi o mais relevante, né? Aqui eu digo também em questão de contexto, né? A importância do jogador quando veio. Porque, por exemplo, a gente tem jogadores aí muito importantes que renderam muito, mas que não eram tão relevantes quando vieram, né? Por exemplo, De Arrascaeta aí no Flamengo, um jogador que vai estar na história do futebol brasileiro aí. Porém, quando veio não era ninguém, né? Muito diferente de um Suárez, um Depay. Enfim, responda aí nos comentários. Qual foi a maior contratação estrangeira desses últimos tempos aqui do futebol brasileiro? Por quê? E entre esses dois aí, Memphis Depay ou Luis Suárez? Quem foi mais importante? Vou aguardar a opinião de vocês aqui embaixo nos comentários, hein? Muito obrigado aí pela atenção. Não consigo prometer datas exatamente de vídeos. A jornada tem sido corrida aí, mas eu quero trazer mais vídeos aí. Quero poder conversar aqui mais com vocês. Esse vídeo aqui foi mais um bate-papo mesmo. Trazer uma ideia que eu tive aqui pra vocês, pra ver o que vocês acham. E é isso aí, valeu, viu? Muito obrigado e tchau, tchau.